Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Lembrando que o propósito do projeto Amiga Bíblia é que você leia a Bíblia todos os dias, medite, pense no que leu e coloque em prática na sua vida. E com isso você vai ter a vida transformada. A gente está estudando a primeira carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses. A gente vai ler hoje o capítulo 1, do versículo 7 ao 10. A gente falou no vídeo passado, sobre sermos escolhidos de Deus e sobre sermos exemplos. E Paulo continua nesse assunto. Diz assim, Paulo falando aos cristãos da igreja de Tessalonicense. Assim, vocês tornaram-se modelo para todos os crentes. Olha que elogio que Paulo dá para esses cristãos. Vocês se tornaram modelos de cristãos. Rapaz, precisamos disso na nossa vida. Será que nós receberíamos uma carta dessa de Paulo? Vocês se tornaram modelos de cristãos? Continua bem, mas esse deve ser nosso objetivo. Para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, que era a região ali. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Então, quer dizer, eles eram exemplos e a mensagem que eles receberam, eles estavam espalhando em vários lugares. Não somente isso, mas por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Olha que coisa linda. Não se limitou àquela região. Vários lugares, Paulo estava sabendo que as pessoas estavam sabendo que os tessalonicenses realmente eram cristãos verdadeiros. Olha que coisa linda, gente. Precisamos viver isso, né? Vamos lá. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Rapaz, eles estavam fazendo o trabalho tão bem feito, pregando o evangelho, sendo um exemplo de fé, de amor, de compromisso, de trabalho, de perseverança em Deus, que Paulo nem precisa falar mais nada. Gente, tem tantas cartas de Paulo que Paulo repete 50 vezes, dá cacetada no povo e tudo mais, né? A gente precisa ler isso todo dia ainda, mas aqui o povo estava indo bem, né? O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada, pois eles mesmos, quer dizer, os outros irmãos, relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então tem dois assuntos pra gente falar aqui. Então eles se tornaram exemplos, não precisava ficar explicando mais nada pra eles, porque eles já estavam fazendo o serviço bem feito. Mas aqui ele fala assim, ó, no final do versículo 9, diz assim: como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir um Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos são deuses, até na Bíblia, quando fala dos ídolos, ele põe D com letra minúscula, são deuses falsos. As imagens são deuses falsos. Porém, por quê? Até em Salmo 113 ele fala assim, eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram. Todos que o adoram, coisas inanimadas, objetos, se tornarão como eles. Nada, né? Então, os ídolos não são nada, mas fala que em contraste com os ídolos que são mortos, os cristãos de Tessalônica passaram a servir ao Deus que ele é vivo, que é o Deus verdadeiro com D maiúsculo. Olha só, ele fala assim, que Deus é vivo e verdadeiro. Os deuses de imagens, gente, tava lendo ontem com meu filho em Juízes, ele tá lendo a Bíblia toda, tal, né? O Paulo Gabriel, o Mateus já até passou de Juízes. Que orgulho. Amo vocês, meninos. Que orgulho vocês dão pra sua mãe, né? Mas segue meu exemplo aí, né? Porque a gente lê bastante, incentiva, né? Mas eu não preciso ficar pegando o pé porque eles estão lendo também. Mas o que aconteceu? Existia um líder Gideão que libertou o povo e tudo mais. É uma história muito boa, acho que tá no comecinho de Juízes lá. E ele recebeu alguns presentes do povo, né? Brincos, e derreteu. E ele fez uma capa sacerdotal de ouro. Seria um símbolo aquilo. Mas aquele símbolo passou a ser adorado pelo povo. O povo começou a adorar aquela coisa. O ser humano tem a tendência de adorar imagens, coisa palpável. Deus fala assim, em Hebreus, Paulo, acho que Paulo que escreveu, né? Fala assim, a fé é a prova das coisas que nós não vemos.
Se você precisa de uma coisa palpável para acreditar, para ter fé, então quer dizer que você não tem fé, entende? Por que Deus não se mostrou de uma pessoa, o Deus Pai não apareceu? Para que nós, o ser humano, não fizesse nada para representá-lo. Porque nós precisamos ter fé que ele existe. Entende isso? A fé não depende de coisas, depende sim de acreditar no invisível, acreditar que Deus existe mesmo sem ver. Aqui, Paulo fala, vocês deixaram os ídolos, as imagens que eram adoradas, deixaram para lá e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, porque as imagens são Deus com letra minúscula, são coisas. Né? Em alguns lugares falam umas coisas muito ruins, as imagens que eu prefiro não falar aqui. Mas preste atenção, se você precisa de um amuleto, alguma coisa para acreditar que Deus está com você, você não tem fé verdadeira em Deus. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Se você está fazendo alguma coisa palpável para acreditar em Deus, é um assunto muito polêmico e delicado eu falar isso, mas eu preciso falar. Está escrito na palavra, vocês se voltaram para Deus e deixaram os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quantas pessoas servem coisas, matéria? Tudo bem, é só uma coisa, uma lembrança, mas as pessoas se prostram diante dessas coisas. A gente tem que pensar sobre isso, gente. Desculpa falar, tá? Se de repente eu tô falando, nem sei pra quem que vai assistir esse vídeo, né? Então eu vou ficar tranquila assim. Mas eu vou falar assim no teu coração. Se Deus pôs você pra assistir esse vídeo, é pra você prestar atenção nessa mensagem. Busque a Deus. O Deus é verdadeiro, ele é invisível. Não busque materializar Deus com coisas, com objetos, com representações. Isso não agrada a Deus. Os ídolos são falsos, porque eles não ouvem. E daí o que você passa a ouvir pensando que aquilo falou com você são coisas da sua cabeça. E coisas da sua cabeça muitas vezes não é você, o inimigo falando com você, te levando a fazer coisas e mais coisas. Olha, nosso Deus é santo, nosso Deus é perfeito, ele é totalmente confiável. Peço a Deus que o Espírito Santo te ilumine nesse pensamento, que você reflita sobre isso. Vamos ler aqui um texto? Êxodo 20. Abre aí na sua Bíblia, tá? Os 10 mandamentos, tá? Abre aí. Deus falou todas essas palavras e disse assim. Até que eu tô lendo na Bíblia, tá? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Versículo 4, capítulo 20 de Êxodo, versículo 4. Não fará para ti ídolos nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou das águas, ou debaixo da terra. Não fará imagens. Não te prostrará diante deles. Não se ajoelhe diante de imagens. E não lhes dará culto, porque o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos e os pais da terceira geração. E amam o que obedecem aos meus mandamentos. Olha só. O que fala aqui? Não faça imagens e esculturas de nada da face da terra. E principalmente não se prostrem diante dessas imagens. E nem preste culto, homenagens, adoração a essas coisas. Pensa sobre isso. Desculpa se eu estou te ofendendo, mas eu preciso falar de todo o meu coração. Pensa nisso, medite, fala assim, Espírito Santo, Deus maravilhoso, fala para mim, meu coração, abre meu entendimento sobre esse assunto. Faça como os Tessalonicenses, as pessoas Tessalonicenses, deixaram para trás os ídolos e voltaram-se ao Deus vivo e verdadeiro. E passaram a crer em Deus de verdade, se tornaram exemplo para outras pessoas. Não tenha medo de tomar a decisão de mudar e buscar realmente a Deus, em espírito e em verdade. Olha, que o Espírito Santo te ajude, te ilumine, te abra o entendimento, te mostre o que é certo ou errado a fazer. Ouça a voz do Senhor, leia a sua Bíblia, leia em Gênesis, Êxodo 20, se repete várias vezes, mas está em Êxodo 20. Leia e medite. Esquece o que eu falei, esquece o que te falaram e peça, Senhor, fala direto comigo. Ai, Jesus. Mas que Deus te ilumine. A palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra de Deus é maravilhosa, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso e faz muito mais do que pedimos ou imaginamos.
Ó, um grande abraço bem apertado com você, com carinho e com amor. Um abraço bem apertado e curta, comenta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo.